Olá, meus irmãos. Eu quero aqui fazer um vídeo falando acerca do Deus desse mundo, ou melhor, do dono deste mundo. Hoje é dia 24 de dezembro de 2023 e só são 19 horas e 26 minutos e logo, às meia-noite, o mundo todo vai estar comemorando, vai estar festejando a festa de Azazel, ou melhor, o aniversário de Azazel, que não é do nosso Salvador, irmãos. Nosso Salvador não nasceu no dia 25 de dezembro, isso já está bem claro, alguns já têm conhecimento disso, né? Muitos chegam já ao ponto de falar que o Natal é só comercialização, é para comércio, é isso, aquilo outro. Então, alguns já se despertaram para esse lado, sabe que é puro comércio. Mas muitos estão presos, né? Nessa questão de que é aniversário do nosso Messias, nosso Salvador, né? E que aí todos têm que se reunir, porque, enfim, toda essa história que a gente conhece, né? Que o sistema religioso criou e que aí tem enganado todo mundo. Agora, deixa eu falar um pouquinho acerca desses anjos, irmãos. Esse anjo caído que foi expulso do reino do céu e que se estabeleceram aqui na terra, está aí sendo adorado no lugar do nosso Salvador. Esse anjo caído chamado Azazel. Eu quero ler aqui uma passagem no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que fala assim. Olha só. E houve batalha no céu. Deixa eu pegar meu óculos. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força do rei do nosso Pai, e o poder do seu Filho, o Messias, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Olha só, o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai vós, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, irmãos, vamos lá, vamos entender mais ou menos aqui. Houve guerra no céu, muita gente sabe disso. A maioria das pessoas que eu converso, quando eu vou falar sobre a guerra que houve no céu, muitos sabem disso. Então, irmão, a princípio, tudo começou lá no reino do céu. Tudo começou lá. O diabo e seus anjos, o diabo ele queria dominar todas as coisas lá no reino do céu. Ele não aceitou ser o segundo. O Messias é o primogênito. O diabo, provavelmente assim, o segundo, vamos dizer. Então ele não aceitou ser o segundo. Então ele passou a ter, não sei, uma certa inveja, alguma coisa do Messias. E aí acabou que ele começou a ter umas ideias na cabeça dele. Ele queria dominar todas as coisas lá no reino do céu. E aí ele começou a falar com um anjo, falou com outro anjo, foi falando com outros e mais outros. E aí, irmão, uma conversa muito boa, uma lábia muito boa que ele tem, ele fez a cabeça de milhares e milhares de anjos. E aí, irmão, houve uma guerra no reino do céu. Ele queria dividir o reino do céu, queria ficar uma parte pro lado, uma parte que ia ficar uma parte do lado dele e outra parte dos que ficariam com o Messias ou com o Pai. Mas isso não foi permitido, porque o nosso Pai não permitiu isso. E aí houve guerra no céu, o diabo, Satanás, aí está escrito lá, né? O dragão e seus anjos batalharam contra Miguel e seus anjos. Dragão e seus anjos é o diabo e seus anjos. Miguel e seus anjos é o Messias e os seus anjos que estavam com ele. Batalharam contra os demônios, contra o diabo. E aí eles foram expulsos do reino do céu. Já que o nosso pai já tinha feito para ele da terra, estava recém-construída,
eles foram expulsos aqui na terra. E aí você vê, né? Ai dos que habitam na terra, uma grande voz dizendo lá, provavelmente o nosso Messias. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até a vós, e tem grande ira, sabendo que é pouco tempo que ele tem. Então, irmão, o que aconteceu? Aí, depois dessa queda dos anjos, e eu vou dizer, foram 500 milhões de anjos que foram expulsos do reino do céu. 500 milhões de anjos, olha só o que ele causou, tá? Ele fez com que 500 milhões, um pouco menos de 500 milhões de anjos se perdessem, né? Seguissem ele, para você ver. Se o próprio Satanás, o diabo, conseguiu fazer a cabeça de quase 500 milhões de anjos lá no reino do céu, imagine aqui na terra, irmãos. Já que os homens, os seres humanos, para ele, é considerado como criança. Os homens não entendem nada, não conhecem nada. Bom, prova disso foi lá no Jardim do Éden. E vou te falar, mesmo o nosso pai ensinando para Adão, e agora eu vou dizer para você uma questão pelo qual muitos não compreenderam. Porque o nosso pai ensinou para Adão todas as coisas, né? Enfim, ensinou tudo que tinha que ensinar para Adão. E aí o diabo, muito astuto, muito esperto, começou a fazer a cabeça de Adão. Porque até aí ele tinha acesso ao jardim, já que o jardim também fazia parte do reino do céu. Por isso que você viu nosso pai descendo lá, batendo um papo com Adão, conversando com Adão, né? Então, era uma parte do reino do céu. Então, o que aconteceu? O diabo foi até Adão para conversar com ele, ficou conversando com ele, tentando fazer a cabeça de Adão. Mas Adão não caiu. E por que Adão não caiu? Todo o tempo o diabo fazendo a cabeça de Adão e ele não caiu. Por quê? Porque o pai ensinou tudo para ele. Ele estava muito bem, ensinado, sabe? Muito bem ensinado. Mas aí, quando o pai faz a Eva, cria a Eva, então o diabo, dessa vez, ele resolveu fazer de uma outra forma. Ele começou a usar a serpente, nesse caso, né? Eu não sei se na época lá com Adão ele já usava a serpente, não sei dizer ao certo, mas o que nós conhecemos que está na Bíblia, ele começou a usar a serpente para poder falar com Eva. E fez uma amizade com Eva durante muito tempo. E aí, Eva já familiarizada com a serpente, né? Com aquela voz que saía lá, que parecia sair da serpente, já familiarizada com essa voz, ele, no momento que ela estava lá no bosque, lá vendo lá aquela árvore pelo qual nosso pai disse para não comer, ele pegou e falou para ela, não foi isso que o pai disse? Se comer dessa fruta aí você um dia iria morrer? Que nada. Ele sabe que se você comer desse fruto aí, você vai se tornar igual a ele. Por isso que ele falou isso, entendeu? Mas você vai ser conhecedor do bem e do mal, entendeu? Você vai ser igualzinho a ele, conhecedor do bem e do mal. E aí assim, Eva achando que o fruto, vendo que o fruto parecia ser bom para se comer, e aí acabou comendo. E depois ofereceu para Adão. Mas espera aí, mas Adão já tinha sido ensinado pelo pai de que não era para comer o fruto. E o próprio Satanás já tinha tentado ele várias vezes. E ele não tinha caído. E aí agora, por que quando a Eva vai lá e oferece o fruto, e ele vai lá e come? É porque, irmão, Adão sabia que depois desse pecado que ela cometeu, nosso pai ia expulsar ela do Jardim do Éden. Então, ele achou melhor comer para que ele assim fosse juntamente com ela. Porque Adão amava Eva. Entende? Ele sabia que ele ia ficar sem ninguém lá no jardim. Então ele preferiu ir com ela. Por isso que ele come, aí nosso pai vem e expulsa os dois. Porque no reino do céu, irmão, não pode ter pecado, irmão. Se houver pecado, o pecado tem que ser eliminado. Tem que ser saído fora logo, imediato. Entende? Não viu o diabo, não se rebelou lá no reino do céu? Foi expulso ele e todos os seus anjos. E assim também lá no Jardim do Éden, que também é uma parte do reino do céu também. E aí, não podendo haver pecado, ele teve que ser expulso. Dali, o diabo começa a dominar todas as coisas. Aí você vê, lá em Apocalipse está escrito assim, dragão, fala sobre o dragão, o falso profeta e a besta, né? O dragão, a besta e o falso profeta, assim, nessa ordem, né?
dos 500 milhões de anjos que foram expulsos do reino do céu, 3 desses anjos se destacaram para dominar o mundo inteiro: o dragão, a besta e o falso profeta. E aí o diabo foi lá dominar os hebreus. Quando Moisés sai, mata o egípcio, que ele mete o pé, que vai para a montanha, lá o diabo vai se encontrar com ele lá. Ele é o sedutor da humanidade. Ele dominou todos os homens. Ele conseguiu seduzir todos os homens. O grande sedutor. Porque ele dominou, ele enganou os homens aqui na terra. Ele enganou Abraão, Isaac, Jacó. Ele enganou a Davi, enganou Moisés, principalmente Moisés. E Moisés ele enganou a tal ponto, irmão, que ele assumiu o corpo de Moisés e ele tem o corpo de Moisés até hoje. Vocês acham de fato, irmãos, que quando Moisés morre, e aí diz lá que Deus sepultou o corpo de Moisés, não foi nosso pai quem sepultou o corpo de Moisés? O diabo escondeu o corpo de Moisés, para que ninguém encontrasse. Por quê? Porque ele ia usar o corpo de Moisés durante a vida dele toda, durante todo o reinado dele aqui na terra. Até hoje ele usa o corpo de Moisés. E aí quando você vê, por exemplo, Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração, com o Messias lá, quem você acha que é? Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses anjos caídos, esses anjos, a besta, o dragão e o falso profeta, eles são muito inteligentes, irmãos. Muito inteligentes. O mais inteligente de todos eles, desses 3, é Azazel, a besta, que assumiu a identidade do Messias. Ele se passa pelo Messias ainda nesses períodos até hoje, desde que o Messias foi morto. Ele assumiu a identidade do Messias e está aí, ó. As honras que deveriam ser dadas para o Messias está sendo dado para ele. Ele está sendo adorado. E hoje a humanidade inteira está festejando a festa dele, o aniversário dele. Azazel, a besta do Apocalipse, o Jesus Cristo que está aí hoje, que a humanidade inteira conhece como Jesus Cristo. É ele, a besta, Azazel. Então o que acontece? Aí esses anjos, eles dominaram todas as coisas, né? E o que eu ia falar aqui? Aí aconteceu, eles tomaram, eles enganaram os homens aqui na terra. Só um instante.